Fala galera, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui para o Gabarita Gel, revisão atualidades de geografia para o UERJ. Show de bola, se você está aqui, você está se preparando mais que os outros. E nós temos aí agora, dia 4 de dezembro, a sua prova. Os diversos cursos da UERJ, uma prova tradicional, uma prova muito interessante, com pontos de geografia específica. E aí a gente fez o levantamento das últimas provas ligadas à geografia, atualidades, também numa linha do contexto histórico, para passar algumas questões com você, resolver e te mostrar quais são os principais pontos naquilo que ela gosta de contextualizar. Tudo bem? Então peço que a partir de agora desce o dedão no like, siga a gente lá nas redes sociais e vamos para a última preparação para o UERJ, para você chegar lá sabendo exatamente a parte de humanas, que é muito importante, né? E você tem que detonar nela. E é por isso que eu te convido a partir de agora a olhar essa imagem. Os empreendedores, você não dorme. Você não dorme melhor sabendo que é o seu próprio patrão? O do lado, eu não durmo. Essa charge está ligada ao conceito de uberização do trabalho, a questão da informalidade, né? Essa glamorização, né, da questão de eu vou ser um empreendedor, mas nessa, na verdade, né, muitas vezes a pessoa tem um trabalho totalmente exploratório, sem carteira assinada e tudo mais. É esse novo processo da informalidade. Olha, você vira o seu próprio patrão, o aplicativo, né, vai tornando a questão cada vez mais impessoal e tirando aí os direitos da pessoa na questão do trabalho, mas o desemprego que assola o país e vários outros países do mundo passa a ser um reflexo nesse conceito importante. Uberização do trabalho é um conceito e que vem caindo, né, de certa forma, tangenciando algumas questões na UERJ. No ano passado, nós tivemos uma questão muito nesse sentido, e esse termo do desemprego, principalmente durante o processo da pandemia, informalidade, terceiro setor da economia, é um ponto importante. A UERJ gosta de geografia econômica, gosta das questões ligadas às atualidades de acontecimentos que estão presentes aí na parte econômica, ok? Então, sou eu, professor Max Atualidades, aqui para o Gabarita Gel. Vamos lá. Bom, vestibular da UERJ continua nesse ano de 2023 com o exame único, né? 60 questões objetivas, mais a prova de redação. O exame será aplicado agora domingo, dia 4 de dezembro, e tinham 2 livros de leitura, importante que você tenha contato com eles, tenha conseguido ler, entender o processo, né, da escola literária, né, dos seus principais acontecimentos, quem é o autor, quais os motivos da UERJ escolher esses autores. Então, nós vamos ter ali o romance, né, da Paulina Chiziane, na prova de redação, e o romance Não Me Abandone Jamais, né, de Kazuo Ishiguro. Tá? Então é importante entender esse contexto, escola literária, o tempo o momento em que se acontece a escrita desse livro, né? E também toda a biografia do autor é importante. A prova de geografia, principalmente questões ligadas mais à atualidade, são uma prova bem ligada à questão econômica, mas tem geografia específica do estado do Rio de Janeiro, mas com temas bastante interdisciplinares. Atualidades domina a prova da UERJ, prova crítica, prova multidisciplinar, prova pesada, tradicional e de uma das melhores faculdades do país, ok? Bom, então vamos lá. A gente inicia aqui com um desses padrões aí de exercícios, né, que ligado à questão social. A UERJ, ela gosta de entender que o aluno vai ter um processo crítico em relação às questões sociais, econômicas e políticas do país. É um padrão de prova que busca esse sentido, tá? Vamos lá. Em 2002, os restos mortais do escritor Alexandre Dumas, falecido em 1870, foram enterrados no Panteão, mausoléu do Estado francês. O autor dos clássicos Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo foi colocado em uma cripta, ao lado de figuras históricas tão importantes como ele, como Victor Hugo e Voltaire. O presidente à época, Jacques Chirac, declarou que foi reparado o erro contra o escritor, que pensou a frase "um por todos, todos por um", uma das mais brilhantes da literatura. Embora fosse negro, o autor foi representado inúmeras vezes como um homem branco, algo que já aconteceu e continua acontecendo com figuras históricas negras em pinturas, desenhos e até mesmo no cinema. Embaixo a gente vê a foto, né, do Gerard Depardieu interpretando Alexandre Dumas, né? Você percebe que são de etnias completamente diferentes aí,
né? Então, um loiro de olhos azuis, né, que foi chamado para interpretar o Alexandre Dumas, ok? Bom, então esse texto ele está falando para a gente o quê? Do racismo estrutural, tá? Ele está falando aí da tentativa de embranquecer determinadas figuras históricas, questão social importante. Então, essa questão social do racismo, ela está no pano de fundo dessa questão da geografia, tá? Então, a partir do texto, a demora no reconhecimento ao escritor Alexandre Dumas teve como razão lá. Então, o que ele está dizendo? Que há uma repetição, né? Há um processo histórico de se continuar fazendo esse preconceito. Então, por que demorou tanto? Porque redução da intolerância? Não, a intolerância continua muito grande, certo? B, atenuação, ou seja, atenuar, diminuir a discriminação? Não, o que ele mostra justamente nas imagens mostrando como o contraponto. Agora é de 2010, é de agora o filme. Você pega um loiro dos olhos azuis para interpretar, né, o Alexandre Dumas, que era um negro. Então não é uma atenuação. C, persistência do preconceito, é sobre isso, né? Sobre isso. Persistência do preconceito, ou seja, um racismo estrutural, um racismo que se repete por gerações, o processo ocidental europeu, né, de colonização, de aceitar que o processo de cultura, né, ele era passado pelos brancos, de imposição da cultura. Então, um negro que vai ter todo esse renome, ele não pode ser retratado como negro, tem que ser retratado como branco, né, por um processo de racismo estrutural, de persistência do preconceito. Então, a letra C é a alternativa correta. E continuidade do supremacismo. Aí o supremacismo a gente já parte para algo mais radical, né? Que seria aí os movimentos fascistas, por exemplo, que vai ter essa supremacia branca. Os supremacistas aí já parte para um movimento político radical, que não é exatamente o que ele está mostrando aqui. Ele está mostrando a questão do racismo velado dentro da sociedade. Tá? Esse racismo que acontece, mas não é racismo, não. É só queremos pôr um ator bom. E aí você começa a ter justificativas nesse sentido. Então, o que acontece é a persistência de um preconceito em relação a esse cara, ele é tão bom na questão do racismo estrutural, mas ele é negro, então vamos retratar ele como branco. Então, esse racismo continua, e aí o pano de fundo que a UERJ traz para você é justamente essa criticidade. Não dá para você, nessa questão, pensar, mas eu acho que o racismo está diminuindo. Tá mesmo? O tanto de movimento que a gente tem que fazer, né, contra o racismo. Então, essa luta, ela persiste. Né? Então, você vê diversos movimentos nesse sentido. Então, você precisa estar antenado na questão de mundo. Aqui, é importante o seguinte, entender como a sociedade, como as questões sociais acontecem. Então, é sobre isso. Ele está falando da persistência e do racismo estrutural na questão 1. Beleza? A questão do ano passado. Sequência. Bom, vamos lá. 2. O Zoológico Humano de Tervuren, na Bélgica. Para a Exposição Internacional de Bruxelas, que ocorreu em 1897, o rei Leopoldo II mandou construir o Palácio Colonial, atual Palácio da África, em Tervuren. As salas de exposição do palácio abrigaram animais, objetos etnográficos e artísticos congoleses, além de produtos econômicos congoleses e europeus. Outras atrações foram instaladas em Tervuren: um monotrilho, um hipódromo, um velódromo e um campo de esportes. 3 aldeias cercadas foram criadas na cidade: 2 Bangala e 1 Mayombe. Um total de 267 homens, mulheres e crianças congoleses foram forçados a ocupar essas aldeias. Havia uma 4ª aldeia, a vila de Gizezém, em homenagem à localidade onde o abade Van Impe educou jovens congoleses. Esse abade queria mostrar e divulgar sua obra, provando que era possível educar os colonizados. Bom, o que ele está falando aqui? Rei Leopoldo II, galera, tem que lembrar lá da Conferência de Berlim, de 1885, né? Ligada ao Otto von Bismarck, da Alemanha, né? do Império Alemão ali, e depois da unificação alemã, mas foi extremamente importante para o cenário do que acontece até hoje na África, né? Ele tem uma ponta muito forte do processo da escravidão, mas essas guerras civis hoje estão ligadas à partilha da África. Se pegou a África e se fez uma divisão, né? Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, e a Bélgica ficou
com o melhor território de todos, né? Que é o Congo, território físico falando. E o rei Leopoldo II é um dos grandes aí autoritários da história, né? Sanguinário, o rei Leopoldo II, né? Ele realmente acabou com a população do Congo. Ele tinha estruturas de tortura, ele cortava as mãos dos escravos. Então, assim, uma situação muito triste, a situação feita pelo rei Leopoldo II. Então, você está vendo? Você vai ter que fazer um contexto histórico para responder essa questão de atualidades. Tá? Essa é uma questão de atualidades, mas ligada a um processo histórico, certo? E ela está dentro de geografia. Então, essa é a linha de você entender conceitos que nós falamos hoje em dia, mas que têm efeitos históricos, e para entender essa questão geográfica, né, da Conferência de Berlim lá na África, né? A Conferência de Berlim que vai partilhar a África. Na Exposição Internacional de Bruxelas, foram apresentados os resultados das ações imperialistas do governo belga na região do Congo, no decorrer da segunda metade do século XIX. A partir da análise do texto e da fotografia, a concepção que orientou essas ações e um de seus efeitos para as populações congolesas da época estão indicados respectivamente em. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Então, respectivamente, o que significa isso? O que ele fez? Ele fez um zoológico humano, pegou os congoleses que ele estava colonizando, que ele estava explorando, e trouxe para uma vila mais de 200 pessoas, mulheres, homens, crianças, para ficarem dentro dessa vila sendo expostos. E aí você tem um abade que vai educar, né? Que vai aí pôr a cultura deles sobre a cultura dos congoleses, que é mais ou menos isso que os europeus fizeram. Aqui no Brasil, eles não chegaram para fazer trocas culturais com os índios, eles chegaram para colonizar e pôr a sua cultura em cima, né, impor a sua cultura em cima daquilo que eles chamavam de selvagens. Então, não vieram para trocar, eles vieram para impor, para catequizar. Porque não aceitar morria, era escravizado e ainda tinha que aceitar a religião, a língua e os modos europeus. Essa é a estrutura que os europeus seguiram para o restante do planeta. Então, a partir desse texto e da fotografia que a gente está vendo, então você vê ali algumas crianças da vila Intervurem sendo expostas para os belgas passarem e falando: olha como nós estamos conseguindo civilizar esses selvagens, tá? Então, a partir da análise do texto e da fotografia, a concepção que orientou essas ações e um de seus efeitos para as populações congolesas da época estão indicados em quê? Vamos lá. Globalismo não é da ideia de globalismo. Globalismo seria uma ideia de globalização, de integração, de trocas culturais, de uma base cultural única, tá? E na segunda, discriminação. É uma discriminação, mas não é um globalismo, certo? Não é essa ideia global que nós temos hoje, não é, tá? Vamos lá. A B, etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Uma etnia no centro. É isso, a etnia europeia, a base europeia, né? O do belga, do alemão, não são as mesmas etnias, mas é o eurocentrismo, o etnocentrismo, certo? Então, ok, etnocentrismo. E a aculturação. Certo? Então, é isso aí. Você vai impor a sua cultura, né? Você vai tirar a outra cultura. Você vai aculturar o processo. Então, você vai tirar a outra cultura, a aculturação. Você está tirando e colocando a sua, certo? Então, a letra B é uma alternativa correta. A C, colaborativismo. Não, isso aí é uma escravidão. Não tem nada de colaborativismo. E D, evolucionismo. Não, é a anti-evolução, né? O fato de você expor seres humanos, de você fazer um zoológico humano, de você impor, de qualquer forma, a sua cultura, de você matar os outros, explorar, escravizar. Não tem nada de evolucionismo aí. Então, a 2, mais uma questão ligada à história, geografia e atualidades, né? O processo que acontecia na Bélgica, mas que tem efeitos que acontecia no Congo pela Bélgica, mas acontecia também na Etiópia, acontecia no Sudão. Então, assim, diversas áreas, esses países africanos vão conseguir se tornar independentes, a grande maioria deles, depois da Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus não mais conseguem ter grana para bancar essas colônias. Então, são países que têm 60 anos de independência, né? O Sudão do Sul tem aí
10 anos de independência, países que vivem em guerra civil. Nós temos a guerra civil da Etiópia, que caiu no Enem, né? A questão ali da região de Tigré. Então, pareceu o conflito da África, sempre pense na questão das guerras civis que foram colocadas pela partilha, lá de 1885. O que é essa partilha, galera? É colocar inimigos dentro de um mesmo território, separar os aliados. Então, as etnias rivais começaram a brigar entre si, mais de 3.000 tribos, né? Foram divididas, passando uma linha reta entre fronteiras, não são fronteiras naturais, feitas aí pelos europeus a título de dividir para poder governar. Essa foi a ideia dos europeus. Então, os povos começaram a brigar entre si em vez de brigar contra o colonizador. E esse é um processo que tem efeitos até hoje em todo o continente africano. Certo? 3. Os empreendedores. Olha lá, Uber. Então, Uber, né, pensa ali como se fosse uma carruagem antigamente, e só que, na verdade, agora não é o cavalo. Né? O motorista do Uber é que está sendo aquele que está puxando essa carruagem. Então, uma foto impactante, como eu disse para vocês, é a foto que vai bater essa temática com o que aconteceu, com o que está lá na capa, né, desse material. O material está aí para vocês. É fundamental entender que ele está falando aqui, né, sobre a ideia de que você, sendo autônomo, você, na verdade, é um empreendedor. E está muito longe disso, ainda mais num país como o nosso, né, em que o terceiro setor, né, o setor de serviços, ele está inchado. No setor de serviços, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto, você tem um médico, você tem um advogado, são autônomos. Só que você tem uma diferença, você sair da UERJ, né, como engenheiro, é muito diferente de você vender picolé na rua. Esse cara está no terceiro setor, mas é uma informalidade. Então, o terceiro setor, que hoje representa 40%, né, dos empregos no Brasil, eles estão, assim, muitos na área informal e não na questão aí de... O problema não é ser autônomo, o problema é não conseguir um emprego no trabalho formal e aí o cara vai viver de bico. Ele é Uber de manhã, à tarde ele é garçom, à noite ele trabalha de segurança. Então, esse cenário, né, ele é uma fragmentação do processo da mão de obra. Né? E isso cada vez mais vai tornando as pessoas com mais dificuldade de conseguir se manter no mercado de trabalho. E os aplicativos, né, todos eles, Uber, iFood, esses aplicativos, eles sabem disso, que as pessoas não têm emprego. Então, eles vão pagando cada vez menos, não dão nenhum direito social para essas pessoas, mas elas não têm alternativa. E aí, o que você é? Eu sou empreendedor. O que você faz? Sou motorista de aplicativo. Então, essa é uma questão. É diferente você ser empreendedor. Certo? Então, esse cenário ele está nos trazendo o quê? Aquela conceito da uberização do trabalho. Então, ele não é só nessa, né? A geografia econômica está presente nas ideias aí da prova da UERJ, tá? Vamos lá, então. A charge expressa uma crítica às novas relações de trabalho no mundo contemporâneo. Essa crítica tem como alvo o quê? Qual que é o alvo dela? Exaltação da jornada flexível. É isso que ele está falando? Não, porque a jornada flexível, por exemplo, você pode estar trabalhando em home office, é uma jornada flexível. Tá? Você pode estar numa grande empresa fazendo o seu horário. Então, ele não está... a foto, a charge em si, não mostra a questão de crítica à jornada flexível na charge. Tá? Então, não é isso, é a interpretação da charge. A B, elitização da inovação material. Sim, você tem uma elitização da inovação, as inovações em geral são feitas pela elite, mas não é disso que a charge está falando, até porque o que ela está mostrando ali não é nenhuma inovação, é uma carruagem do século XIX, né, escrito Uber. Então não é disso que ele está falando, não está falando de inovação aqui. C, fetichização da tecnologia avançada. Então, ele está falando assim de como fosse um fetiche a nova tecnologia. Como eu disse, ele não está falando de tecnologia avançada. Ele está mostrando que o cara de hoje em dia, essa nova ideia de trabalho, na verdade, ela é muito antiga. Tá? Você achar que está se dando bem, né? Na verdade, quando você continua aí reproduzindo o processo, né, das diferentes classes. Tá? Então, não é a 3, ele não está fetichizando a tecnologia avançada. Tá? Então, só nos sobra qual? A D. Glamourização
da precariedade laboral, né, do trabalho. Então, glamorizar a precariedade do trabalho. Então, é isso. Então, o trabalho está precarizado? Não, mas eu sou Uber. Não, mas eu sou motorista de aplicativo, eu sou entregador. Então, você está empregado? Você tem renda fixa? Você tem perspectiva de sair disso? Então, esse cenário, porque eu até ganho razoavelmente bem, mas você consegue sair, você consegue ganhar sem trabalhar? Você consegue estudar sem ter que trabalhar 20 horas por dia? Você consegue... se o seu carro estraga, o que acontece? O aplicativo te dá outro carro? Qual segurança você tem? Se você tiver um dia passando mal, com dor de cabeça, não conseguir trabalhar, você sofreu um acidente, e aí? Né? Então, esses cenários, né, mostram aí que hoje em dia, com essas novas relações de trabalho, há uma glamorização da precariedade laboral e faz o cara achar que ele, na verdade, está empreendendo, na verdade, ele está simplesmente replicando a base do sistema, que é a mesma, né, desde o século XVIII. Fechou? Bom, na sequência, então, glamorização da precariedade laboral. 4. Vamos lá. O grafite reproduzido do artista Banksy está localizado nas proximidades de um mercado no norte da cidade de Londres. Nele, um braço robótico de um caixa eletrônico segura uma menina. A obra remete a uma discussão acerca dos impactos das novas tecnologias no capitalismo contemporâneo. Então, vamos lá. Ao olhar para a imagem, um caixa eletrônico está puxando a menina, né? Ele está ali segurando essa menina. Então, o que ele está dizendo, né? Ele está falando que hoje você tem inovações tecnológicas que são muito grandes. E aí ele falou de trabalho na última questão. Então percebe como que a questão do trabalho, a questão da mão de obra, a questão da econômica, ela está presente na prova da UERJ. Tá? Vamos lá. O impacto socioeconômico no atual modelo produtivo é o aumento da... Então, o atual modelo produtivo, tá? Um impacto socioeconômico. Então, o que é esse grande desenvolvimento tecnológico? O que ele vem fazendo? Certo? Bom, né? Esse atual modelo, esse modelo produtivo, ele é o aumento do quê? Tá? O impacto que ele vai causar na vida das pessoas, esse atual modelo super tecnológico, qual que é? Né? O aumento do quê? Vamos lá. Fabricação de bens padronizados. Não, isso aí já não tem muito mais, que é a questão do Fordismo. Lembra do Fordismo? O modelo que seguiu aí do início do século XX até mais ou menos a década de 1970, início de 80. Tá? Aquele modelo de repetição, modelo de esteira lá do Charlie Chaplin, todo mundo viu na escola, o Tempos Modernos. Essa era uma fabricação contínua, né? Uma fabricação de bens repetidos, de bens padronizados. Hoje, o que você quer, muitas vezes, é ter o seu... Mesmo que você compre um celular que seja igual, você quer uma capinha diferente, você quer uma cor de celular diferente. O carro é igual, mas você quer um acessório diferente, você quer um friso diferente, um aerofólio, né, um rádio que seja diferente. Então, você consegue personalizar e você manda fazer também as coisas que você quer. Então, esse cenário, né, ele não está mostrando fabricação de bens padronizados. Não é disso, né? Que o atual modelo... O que ele impacta socioeconomicamente? O aumento da fabricação de bens padronizados? Não é isso que ele faz. Na verdade, ele aumenta a possibilidade de personalizar. B, ele aumenta a necessidade de grandes estoques. Grandes estoques está ligado ao modelo Fordista. Depois do modelo Fordista, a gente passa para o modelo Toyotista, just in time, acumulação flexível. Lembra desses termos? Que é o termo do processo da globalização dos anos 70. Descentralização da produção. O mundo rico, ele ficava aqui e ele continua aqui, tá? Nos Estados Unidos, vai continuar aqui na Europa, ele continua na grande parte no hemisfério norte. O que vai acontecer? A partir dos anos 70, a mão de obra vai ficando muito cara nesses locais, sindicatos organizados, questão ambiental. E aí você já tem um modelo fordista de repetição, de grandes estoques que vai perdendo força. O Japão vem se reestruturando num pós-guerra, o Japão não tem espaço para fazer esses grandes estoques, principalmente automobilísticos. E aí no Japão surge a ideia do Toyota, que é o toyotismo, que é um novo modelo que vai imperar, que é
a descentralização da produção. Então, esses países do hemisfério norte continuam ricos, mas a produção agora vai para os países mais pobres, como o Brasil. Então, eu descentralizo a produção, eu passo a industrialização para os países mais pobres, que agora eu já tenho tecnologia. Não tenho uma internet avançada, mas eu tenho telefonias, eu tenho satélites, eu já consigo ter um gerenciamento a partir da central para as minhas filiais e para o meu processo de produção, onde a mão de obra é mais barata, desqualificada, o imposto é mais barato e as leis ambientais mais baixas. E o que eu estou tendo nos anos 70 nos países subdesenvolvidos? Eu estou tendo o que a gente chama de revolução verde, né, que é a mecanização do campo. Mecaniza o campo, a revolução industrial do campo, para aumentar a produção de commodity, e aí você tem pessoas que não conseguem se manter no campo ou que perdem emprego e vão para a cidade. Um grande êxodo rural nos países mais pobres que estão precisando de gerar emprego para essa grande população que chega na cidade. E aí os países ricos mandam o seu processo fabril para os países mais pobres a partir dos anos 70. Quem explica muito isso é o geógrafo Milton Santos, o que a gente vai chamar de meio técnico científico informacional. Os países mais desenvolvidos não são mais os países que têm indústrias, mas sim os países que têm o meio técnico científico informacional para desenvolver esse processo técnico e tecnológico, e dali você pode produzir onde você quiser. É a descentralização da produção. É produzir em qualquer local. Então, produz a asa do avião na China, produz o motor do avião no Canadá, né? Produz ali as poltronas no Brasil e monta nos Estados Unidos. O avião sai mais barato do que ter um grande estoque de avião num determinado local. Então, hoje o mundo caminha justamente para não ter grandes estoques. É a produção just in time, é o nome desse processo, chama acumulação flexível, just in time, toyotismo, terceira revolução industrial a partir dos anos 70. Esse é um modelo que a gente vai ter, essa nova globalização no modelo de descentralizar a produção. Mas a grana, o desenvolvimento continua onde? Nos países desenvolvidos. Então, eu passo a produção para os mais pobres, a poluição, né? Mão de obra barata, fica mais barato para mim, e tem a guerra dos lugares. Os lugares começam a competir para ver quem que vai pegar a produção daquela empresa. Mas o desenvolvimento tecnológico, ele não acontece. Então, se industrializa os países pobres a partir dessas indústrias de fora, mas não desenvolve o processo tecnológico. Vamos pensar comigo, o Brasil é um dos países que mais tem celular no mundo. O seu celular, ele é brasileiro? Não é. O seu computador é brasileiro? Não é. Seu notebook é brasileiro? Não é. Então, você vai perceber que nós não temos marca nacional de carro, nós não temos marca de computador competitiva, nem marca de celular competitiva. E todo mundo tem. Mas se produz no Brasil? Sim, mas o desenvolvimento tecnológico está de fora. E a gente acaba pagando imposto aqui nesses produtos como se fosse exportação. Esse é o cenário. Descentraliza a produção, mas continua centralizado o poder e a grana nos países mais desenvolvidos, que são os países do hemisfério norte, mais Austrália e Nova Zelândia embaixo, mas o cenário principal, Europa e Estados Unidos. E a China? Como é que a China? A China é um país desenvolvido? Não é. A China é um país emergente, é uma superpotência com um grande PIB, mas a qualidade de vida da população, a maioria da população é ruim. Por quê? Porque a China utiliza do seu modelo político autoritário para pagar muito baixo a mão de obra que faz tudo ser produzido na China. Então, o seu iPhone é feito na China, o seu tênis da Nike é feito na China. Então, o que você compra, em geral, é feito na China, mas é desenvolvido na China? A maioria não, porque você manda o seu produto para a China para ele ser feito lá, sai mais barato do que na sua cidade. Então, é importante entender, a China é a segunda maior economia do mundo, mas não é um país desenvolvido, porque países desenvolvidos são países com alto IDH, país com ótima qualidade de vida, com baixa desigualdade social. Por um modelo proposto pelo governo chinês, pelo único partido da China, a ideia é essa mesmo. Então, a China é uma superpotência num processo bélico, na questão de grana, mas a China não é aí um país desenvolvido. A Finlândia é muito mais desenvolvida, Noruega, Estados Unidos, Alemanha, Japão. A China tem a segunda maior economia para se tornar em 2030 a maior economia do planeta, mas ela tem toda essa situação de produção com uma mão de obra muito barata, né, para conseguir trazer as indústrias das estruturas das maiores empresas do mundo. Mas a sede da empresa, o escritório da empresa está na Quinta Avenida de Nova York,
Está na Champs-Élysées, em Paris. É lá que estão as grandes sedes. Agora, a produção fabril saiu, e aqui no Brasil isso acontece nos anos 70, a partir da desmetropolização das principais cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e aí você começa a trazer para o interior as fábricas e também para áreas onde o imposto é mais barato. Esse processo, então, descentralização da produção. Ok? Então, não pode ser AB, necessidade de grandes estoques. Just in time, faz na hora. Tá? C, durabilidade de artigos industriais. De maneira alguma ele está falando de durabilidade, e aqui entra um conceito importante. Anota aí. Obsolescência programada. Obsolescência programada. O seu celular, se você não deixar ele cair, certo? O meu tá caído aqui, ó. Se você não deixar ele cair, eu vou guardar, vou usar meu celular perfeito, ele não quebrou. Você fica aí com ele 3 anos. Você vai ter que trocar daqui 3 anos. Mesmo que ele não tenha quebrado. Por quê? Porque as atualizações que o celular vai te forçando é para ele ficar ruim, na verdade. Não é para ele ficar bom, é para ele ficar ruim. Eu percebi que o seu celular era melhor quando você comprou e agora ele está pior na questão de câmera, por exemplo. Ele vai piorando porque você vai pondo novos aplicativos para que aquele celular já não valha mais. Então o WhatsApp, por exemplo, já não funciona. Não sei se é no iPhone 6, iPhone 7, não sei qual iPhone que ele já não funciona, mas... E você tem aplicativos que deixam de funcionar, porque a gente tem obsolescência programada. Você precisa fazer o produto estragar para que a pessoa compre mais. Né? Existe na Suíça já o desenvolvimento de uma bateria de celular eterna. Só que ela não pode ser posta no mercado. Porque um dos motivos que você mais faz, você mais troca o seu celular, é porque vicia a bateria. Se a bateria fosse eterna, as pessoas não iam trocar de celular. E aí o mercado não ia girar. Então existe isso também. Obsolescência programada é o seguinte: o seu celular, o seu computador, o seu carro, eles têm prazo de validade, porque senão a economia não vai girar. Isso é o sistema funcionando. Então, você já deve ter ouvido seus pais falarem para você: nossa, o carro antigamente ele batia, quebrava, era o poste. Né? Então, tem a ver com questão de segurança. Né? É importante que tenha um impacto, até para gerar a questão do airbag e tudo mais, mas tem a questão que hoje é tudo de plástico. Certo? E mais caro, mas é porque você precisa comprar outro. Tá? Então, essa questão de bens duráveis são cada vez menos duráveis por conta desse importante conceito, obsolescência programada. Então, não é a C. Tá? Então, o impacto socioeconômico, né, desse grande desenvolvimento tecnológico do capitalismo contemporâneo é o aumento do quê? Da durabilidade de artigos industriais? Não. Para que você consiga viver nesse mundo, né, com grande tecnologia, você precisa do quê, então? Exigência de trabalhadores qualificados. E aí ele volta, perceba que a UERJ de 2022, ela trabalha, peguei 3 questões aqui que estão trabalhando a questão da mão de obra. Então, nessa questão, ele está dizendo assim, sabe o cara do Uber que está lá? Esse cara deixa de se qualificar. E ao deixar de se qualificar, de estar estudando, de estar se qualificando, ele vai perdendo possibilidades no mercado de trabalho, que existe cada vez mais trabalhadores qualificados. Você precisa saber mexer com tecnologia. E é isso que vocês estão buscando, com certeza. Você quer passar na UERJ, porque estar na UERJ, ter no seu diploma o UERJ, ter os professores que você terá, ter pesquisa, um intercâmbio, viagem, faça um intercâmbio, você ter isso no seu currículo já te coloca muito acima da maioria da população brasileira. Fazer uma faculdade é para 15% da população. Fazer uma faculdade pública é para 7% da população. Terminar uma faculdade pública para 4% a 5%. E fazer uma faculdade igual ao UERJ é para pouquíssimas pessoas. Então, isso que você está buscando é uma qualificação no mercado de trabalho, porque a gente vai perdendo cada vez mais espaço para as máquinas. Então, isso é muito louco. Tá? Então, o fotógrafo vem perdendo espaço para a qualificação que você tem hoje nos celulares. Você vai perdendo... vocês talvez poucos lembrem, mas é muito interessante hoje, para mim, o máximo, o que é o Spotify, né? É eu conseguir ouvir uma música que eu quero. Isso não era padrão, gente, é coisa de 5, 6 anos. Eu quero ouvir uma música, eu entrar no Spotify, pô, essa música, certo? Tinha que ligar na rádio, eu já liguei na rádio, vocês já ligaram na rádio? Hoje a rádio ainda continua, porque é mais uma questão social a rádio. Mas você ligava na rádio e pedia a música, você tinha que comprar o CD que era caro, ou disco de vinil, já não é tanto. Da minha época, o disco de vinil, certo? Mas você tinha o CD, você tinha que ir lá comprar o CD, era caro, e o cara lançava uma nova música. Aí tinha que sair o CD. Aí você queria ouvir a música, você tinha que estar com um lugar que tocava CD próximo. Agora, Spotify é demais.
A mesma coisa o Netflix, a gente ia na locadora, eu adorava ir na locadora, escolhia lá tal. Hoje não, hoje você paga por mês para ter aquele serviço. Então essa ideia, Netflix, Spotify, né, elas fecharam locadoras, fecharam estúdios fonográficos, certo? Você tem hoje a internet, fechou as bancas de jornais. Então você vai perdendo bases e as novas funções no mercado terão que ser altamente tecnológicas. Então esse cenário nos traz com a nova ideia do capitalismo contemporâneo super tecnológico, ele exige aí trabalhadores qualificados. Fechou? Então percebam que a gente trabalhou uma questão de racismo estrutural, 3 questões ligadas aí à globalização, obsolescência programada, capitalismo contemporâneo, as questões do meio técnico-científico informacional, terceira revolução industrial, descentralização da produção, uberização do trabalho, várias questões ligadas à geografia econômica. Beleza? Agora a gente vem aqui. Pureza, uma mulher contra o trabalho escravo. A maranhense Pureza Lopes Loyola é uma importante protagonista do combate ao trabalho escravo no Brasil. Em 1993, ela saiu de Bacabal, no Maranhão, onde morava em busca de seu filho Abel, que fora aliciado para trabalhar em uma fazenda na região. Percorreu diversos municípios no Maranhão e no Pará, buscando o paradeiro do filho. Durante a procura, que durou até 1996, quando Abel retornou ao lar, ela deparou com graves situações de exploração de trabalhadores em garimpos, carvoarias e fazendas. Pureza registrou e denunciou essas violações às autoridades do poder público. As suas andanças e denúncias precederam a ação do Estado brasileiro, que reconheceu a existência de trabalho escravo no país somente em 1995. Trabalho escravo, mais uma vez, nessa analogia à base do trabalho escravo. Tá? Isso acontece no Brasil e no mundo. Hoje a ONU fala que 50 milhões de pessoas vivem em situação análoga à escravidão, por conta do aumento do tráfico humano, tema importante, principalmente por conta dos refugiados, né, que são obrigados, eles são aliciados, são obrigados a trabalhar, né, em determinados locais. Você tem aí prostituição ligados nesses trabalhos escravos, as pessoas que a gente chama de mula, que são aquelas que vão fazer, são obrigadas a fazer o transporte de drogas, tá? Entre uma fronteira e outra, entre uma cidade e outra. Então, são trabalhos escravos, se ameaça a família dessas pessoas que, em geral, estão em vulnerabilidade financeira, numa informalidade, certo? Bom, vamos lá. A história de Pureza Lopes alerta sobre a permanência do trabalho análogo ao escravo na sociedade brasileira na atualidade. Tema de 2020. Perceba que em 22 o tema volta, mas essa questão do trabalho, da geografia econômica, do entendimento das questões de desigualdades sociais é tema central na UERJ. Tá? Vamos lá. Um dos principais fatores que possibilitam essa permanência é o quê? Legislação permissiva. A nossa legislação permite trabalho escravo? Não permite, tá? Não permite. Bom, então, quando a gente olha para isso, não é legislação permissiva. Por que eu ainda tenho essa situação, né, no Brasil? E pelo texto, o que ela fala no texto? Que ela foi primeiro que o Estado brasileiro, que demorou para reconhecer esse trabalho escravo. E aí a B, fiscalização ineficiente. Perfeito. Fiscalização ineficiente, ou seja, o Estado não fiscaliza. Um país gigante como o nosso, mas falta aí vontade política nessa fiscalização, né, a esses trabalhadores escravos, porque muitas vezes, né, eles estão aí em grandes latifúndios, tá? Bom, a C, concentração fundiária, é um processo histórico do Brasil. A concentração fundiária, ela poderia, certo? Ela é um dos fatores, mas não é um dos principais fatores. A falta de fiscalização é maior. A concentração fundiária faz com que essas pessoas que têm os grandes latifúndios, elas tenham maior facilidade para aliciar esses trabalhadores, que estão em fragilidade, sem terra, sem emprego. Mas a fiscalização é o mais importante, porque se o cara tentasse aliciar e a fiscalização chegasse, não ia acontecer. Então, a fiscalização ineficiente, apesar de ter um efeito também na questão da concentração fundiária. E D, modernização tecnológica. A modernização tecnológica, principalmente do campo, traz as pessoas para a cidade. Muitas vezes a cidade não vai conseguir suprir essa necessidade de emprego do trabalhador rural. E aí você tem pessoas, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade,
que são mais facilmente aliciadas para situações como essa, análogas à escravidão. Fechou? Então, essa é a B. 5B. Beleza? Vamos, então, para a última questão, questão 6. De 2020. Muita gente sem casa, muita casa sem gente. A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001 contemplam a função social da cidade. O problema é que com a desindustrialização das metrópoles, ou seja, as metrópoles começam a tirar as indústrias das metrópoles e passar para o interior, principalmente para áreas com mão de obra mais barata. Lembra que a gente falou disso há 3 questões. A cidade deixou de ser um lugar de produção de bens e virou o próprio objeto da produção econômica. Então, na cidade, mais se consome nas grandes metrópoles do que se produz. Em termos industriais, a indústria puxava muita parte do emprego. O cara que não tem emprego na indústria, ele vai para a informalidade do terceiro setor, que a gente comentou lá na primeira questão. Em consequência dessa mudança, o número de imóveis vazios supera e muito o de famílias com problemas de moradia, como indicam os gráficos abaixo. Vamos lá. Então, em cinza escuro ali, famílias dentro do déficit habitacional. 2009, né, a gente está falando ali em milhões. Então, em 2015, ali, 6,36 milhões de famílias no déficit habitacional, ou seja, sem moradia. Famílias que precisam de moradias. E, em cinza claro, em 2015, 7,91 milhões de imóveis vazios. Qual que é a grande questão? Quem precisa do imóvel não tem condição de comprar o imóvel. E quem tem o imóvel, tem vários imóveis, muitas vezes, que especula, né? Que vai fazer o valor da terra ficar mais alto. Então, a gente tem especulação imobiliária. Esse cara é dono. Então, o Estatuto da Cidade ele vai buscar da função social da propriedade. O cara não pode deixar o imóvel vazio. E aí, nesse conceito aí, entra um monte de questão. Aí o cara tá com o terreno vazio lá faz 10 anos, não usa, tem um monte, não quer nem saber. E aí muitas dessas pessoas que estão em déficit habitacional, morando em situações muito precárias, elas vão e invadem a propriedade particular do cara. É contra a lei invadir a propriedade, tá? É contra a lei. Você vai ter movimento sem teto, movimento sem terra, mas também é contra a lei não cumprir a função social da propriedade, de acordo com a Constituição Federal. Artigo 182 e artigo 183, tá? São os artigos da reforma urbana que vão falar dessa necessidade aí que você vai ter de utilizar a questão da moradia. Só que esses caras, em geral, que são donos das moradias, são os mesmos latifundiários, né, que vão ter as grandes fazendas, né, e a concentração de terra no Brasil. Ok? Então, vamos lá. O que ele traz para a gente? A contradição apresentada no texto e nos gráficos deve-se ao fato de que o espaço urbano possui, simultaneamente, os seguintes atributos. Valor de uso. Eu preciso da moradia, certo? E valor de troca. Quanto que custa isso? Quanto que eu tenho para poder trocar isso? Ou se eu, dono da terra, eu preciso usar ela agora? Não, então para mim ela não tem valor de uso agora. Só que ela tem valor de troca num outro terreno, num outro condomínio. E para o cara que precisa da moradia, ele precisa de valor de uso, só que ele não tem valor de troca. É a letra A, tá? É a especulação imobiliária. Essa é uma questão que fala de especulação imobiliária, que tem a ver com a desigualdade social, que tem a ver com a falta de emprego. É muita gente sem casa, muita casa sem gente. Então são os vazios urbanos. A Prefeitura de São Paulo, né, colocou mais de 40 mil imóveis na área central, no que a gente chama de IPTU progressivo. O cara que o dono da área, que não estiver ocupando a área, ele vai ter que pagar IPTU progressivo ao longo de 5 anos. Se ele não utilizar aquela área, não alugar, a área está vazia e fechada, certo? E aí, se ele não utilizar aquela área, ele vai poder, talvez ele perca a área, desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública, um instrumento urbanístico definido dentro do Estatuto da Cidade, certo? Então, o que ele está trazendo para mim ali? A contradição apresentada é o valor de uso para o cara que tem déficit habitacional que não tem grana para o valor de troca. E para o cara que tem a grana, aquela área não tem valor de uso, é dele. Mas ele não tem valor de uso, então ele espera aquilo valorizar para ele ter poder de troca, vender ou trocar por outra área. Tá? A B, patrimônio cultural e patrimônio individual. Não é disso que ele está falando. O patrimônio é individual, não é cultural que ele está falando.
Estrutura unicêntrica e estrutura policêntrica. Não, não é de uma única estrutura e de várias estruturas. É de uma estrutura contraditória. E a D, território de circulação e território de resistência. Não. Território de resistência até poderia ser na questão do déficit habitacional, pessoas que precisam, né, resistir a essa situação, mas território de circulação estaria falando de mobilidade. Tema bom, urbanização, tem a ver com tudo que a gente conversou ao longo da aula. Então, os temas centrais que a gente conversou, geografia econômica, urbanização, globalização, mão de obra, terceiro setor, desigualdade social, segregação socioespacial, que ele nos mostra aqui. Então, questões sociais são importantíssimas para o UERJ, que é uma prova crítica e você precisa entender o padrão da sociedade, principalmente sociedade brasileira. Fechou, galera? É isso. Bela tchau. Que vocês arrebentem na prova, vocês estão preparados depois. Manda uma mensagem para a gente com uma foto que vocês estarão dentro da UERJ. Um grande abraço do professor Max Atualidades. Aqui é Gabarita Gel, vocês estão preparados. Valeu, tchau!